Y bueno, siempre un privilegio, una honra estar con María Teresa aquí. Ella que fue cofundadora del curso, participó inclusive como coordinadora las primeras aulas, las primeras versiones del curso. Entonces, un reencontro feliz, como siempre. Y a partir de ese momento, faz parte do curso. Así que, en fin, todo el mundo ya recibió el currículum, no voy a repetir lo que ya está escrito y en fin, y todo el mundo sabe. Y bueno, agradecer nuevamente y pasar o microfone para Maria Teresa. Muito obrigado, Teresa. Obrigada, Rubem. Obrigada, Li, pelo convite. Peço desculpas também um pouco pela confusão aí, porque eu achei que não ia dar conta de vir presencialmente, mas depois acabei me arranjando lá com as crianças à noite, e aí para mim é sempre melhor vir presencial, porque senão eles ficam interrompendo toda hora entrando no quarto falar comigo, sabe? Então, a gente vai aprendendo com a prática, né? A pandemia serviu para ensinar bastante coisa para mim sobre maternidade e trabalho assim, sobrepostos. Então, por isso que achei melhor vir presencialmente aí, mudei de horas, mudei de ideia em cima da hora. E estamos aí. Então, para mim também é sempre uma honra estar aqui nesse curso, né? Vocês sabem do carinho que eu tenho com o curso, com o assunto, com o tema, né? A dedicação da minha carreira toda aí para essa área. A gente continua aprendendo muito e sofrendo muito por não saber e querendo inventar coisas novas. Então, vamos evoluindo sempre, né? Eu acho que no dia que a gente achar que tem todas as certezas, tem alguma coisa errada, sabe? Porque esse assunto é complexo demais para a gente achar que sabe tudo. Então, é sempre bom compartilhar com vocês não só o que a gente já sabe, né? Os nossos aprendizados, mas também as nossas dúvidas e, né, os sofrimentos que são a bola da vez aí. Então, um pouco nesse contexto. Então, trouxe aqui uma apresentação para vocês, que a gente vem fazendo já em outras edições e vamos sempre trazendo novos momentos aí dessa apresentação. Então, vou pedindo para o Li passar e vamos falando aí. Então, podia passar, por favor, Li? Então, começamos aí dizendo, eu acho que um pouco disso que eu estava falando aqui, sem lembrar, mas era isso, né? Que como diz aí o grande filósofo, né? Todas as coisas já foram ditas, mas como ninguém escuta, ninguém ouve, a gente precisa sempre recomeçar e falar de novo, né? Então, não tem, assim, grandes novidades do que eu vou trazer aqui, talvez não tenha grandes novidades do que eu vou trazer aqui para vocês, mas é sempre importante a gente trazer essas reflexões de novo, martelar, ou até trazer um olhar diferente para essa agenda que é comum a tanta gente. Então, é um pouco com esse enfoque, né, que eu venho trazer aqui essa apresentação. Pode passar. Então, para começar, né, o assunto da habitação, ele nunca é um assunto totalmente estanque, né, um assunto que eu vou ficar em pé, acho que eu tô mais à vontade. Que é um assunto totalmente estanque, que funciona separado de outras matérias, né? Ele tem a ver com todos os outros setores, né, das políticas setoriais na nossa sociedade. Então, aqui trazendo uma matéria já um pouco antiga, mas infelizmente ainda super atual, 6 em cada 10 crianças e adolescentes no país vivem na pobreza. Então, o que isso significa, né? Significa que essas crianças e adolescentes estão crescendo sem acesso ao saneamento, sem acesso à educação, água, informação, água potável, né? Informação, moradia, problemas com trabalho infantil. Então, que futuro a gente pode esperar no nosso país se a gente está educando, né? Se as crianças estão crescendo nessas condições, né? Como isso é importante para a gente olhar para o futuro, né? Melhorar essas condições de vida para a gente olhar para um futuro melhor para o nosso país, principalmente para os mais vulneráveis. Pode passar. E esses assuntos, eles vão trazendo vulnerabilidades que se sobrepõem, né? Essas vulnerabilidades, elas se somam. Então, quando a gente olha onde são os piores lugares, né, dessas ausências de direitos, né, eles também trazem, por exemplo, os piores lugares de violência urbana. Então, aqui com o índice total aí de crimes violentos, São Paulo, felizmente, é o melhor estado do Brasil, mas ainda está longe de a gente falar que está bom, né? A gente sabe que tem muito a melhorar, mesmo no estado de São Paulo, quanto mais os outros. Se a gente vai pegando as capitais do país, né? Às vezes a gente se surpreende com os números. Então, por exemplo, Belo Horizonte, que é a minha cidade, ela tem um índice de mortalidade por homicídio pior do que o do Rio de Janeiro. A gente ouve sempre na imprensa, na mídia, né, que o Rio de Janeiro é horrível,
E aí a gente se assusta com esses dados, né? Então, às vezes, o que aparece na imprensa não é normalmente o dado correto, né? Então, essa também é a importância da gente, como profissional, seja na academia ou na atuação prática, onde quer que seja, né? Da gente sempre checar os dados oficiais. E também os dados que não são necessariamente oficiais do poder público, mas de outras fontes, e cruzar esses dados para tentar enxergar verdades ou análise crítica desses dados do nosso ponto de vista. E cada um vai ter o seu, né, a sua trajetória, a sua experiência prática, a sua experiência de vida para poder alimentar essa análise. Pode passar. Um outro assunto, né, que também é pouco falado quando a gente pensa em habitação é a questão dos acidentes viários. Então, como isso tem muito a ver com o urbanismo, né, com o processo de urbanização, e como as áreas mais pobres são muito mais expostas a esse tipo de risco de acidentes com vítimas fatais, ou acidentes com vítimas, né, que não sejam fatais. Não só no território, mas também pelo perfil da própria população. E aí a gente sabe que hoje, os homens, hoje sempre, né, isso não é uma coisa só de hoje, mas é que os homens são jovens, são os que mais morrem e também são os que mais matam. Então tem muito a ver com o comportamento, né, um comportamento de uma condução no trânsito muito violenta. Os mais fragilizados nesse processo são os pedestres, né, porque os pedestres são, na larga maioria, né, e mesmo quando não, você pode colocar a culpa, entre aspas, a responsabilidade do pedestre pela própria morte nele, tem outros componentes que também fazem parte, né, dessa análise. Então você pode falar que o desenho viário ele estimula a velocidade, ou que ele estimula as curvas que não têm visibilidade, né, ou onde está o posicionamento de todos os elementos do espaço viário para poder permitir essa intervisibilidade, essa segurança para o pedestre, esse acalmamento do trânsito, né? Não só da velocidade regulamentar, mas também da questão dos impedimentos que a gente pode ir causando, né? Esses bloqueios totais ou parciais no trânsito para poder permitir um trânsito mais seguro para todos, né? Principalmente os mais vulneráveis. Então, se os pedestres são os mais vulneráveis, são os mais expostos, né? Eles estão os mais expostos. Quando a gente olha, por exemplo, os motociclistas que estão aí, no caso da cidade de São Paulo, né, revezando com os pedestres como as vítimas mais fatais em maior número, nos últimos antes eram sempre os pedestres, agora está revezando um ano o pedestre, outro ano o motociclista, eles estão ali numa faixa meio perto, né, de risco. Mas um motociclista, muitas vezes, ele tem uma responsabilização grande, né, nesse acidente. Então, é diferente do pedestre, né, que é realmente uma vítima, totalmente vítima no processo do acidente viário. Então, como que a gente pode pensar nos desenhos das nossas cidades, nesses projetos que, às vezes, têm sistemas viários que são muito exíguos, né, em caso de habitação, então, você não tem espaço para uma calçada segregada, né, uma calçada que tenha mesmo uma separação entre pista e calçada, e como que a gente precisa melhorar esse desenho viário nas favelas ou nas periferias, onde não tem possibilidade, né, de remover todas as construções e refazer todo esse sistema viário, muitas vezes, né, não tem espaço suficiente para isso, a gente não vai demolir todas as nossas cidades para poder refazer do zero. Então, como que a gente pode trazer mais segurança para esse desenho? Pode passar. E aí, essa coisa de falar que o pedestre é prioridade, que o transporte público tem que ser prioridade, que a gente tem que trazer, né, mais escolha, né, que as pessoas escolham mais esse modal como divisão modal mesmo, transporte público de massa, a gente tem que pensar nos nossos projetos, porque às vezes na escala da política a gente fala que o pedestre é prioridade, mas na escala do projeto você nega essa prioridade. Então, um pedestre que, num sistema viário de uma avenida, que tem 3, 4 faixas de trânsito para automóvel, né, para o veículo individual, automotivo individual, o pedestre que não pode atravessar no chão numa faixa de pedestre, tem que subir todo esse zigue-zague de rampa para cruzar uma passarela e descer todo esse zigue-zague de rampa do outro lado, né? Não dá para falar que esse transporte público tem prioridade. Não é prioridade para o usuário do transporte público, né? Então, a gente, toda hora, mesmo que inconscientemente, né,
nem sempre é consciente, mas às vezes é por repertório errado, ruim, que a gente tem de projetos, né? A gente vai repetindo esses padrões ruins, né, deixando que as pessoas que usam o transporte público, ou por escolha, ou por falta de escolha, né, seja econômica ou de por outros motivos, elas ficam sempre penalizadas nas nossas cidades. Pode passar. E aí é um pouco, né, o que o Calvin fala, né, que a ignorância às vezes é uma bênção, porque quando você não sabe de todos esses problemas, né, a partir do momento que você começa a conhecer esses problemas, né, e ter mais consciência desses problemas, você começa a ver esses problemas por todos os lados, né, e consertar esses problemas trazem uma carga pessoal muito grande, né, dá muito trabalho consertar todos esses problemas. Então ele fala que ele prefere não saber nada, que é melhor ele, né, ser criança e ser feliz e não conhecer os problemas, que ele não precisa lidar com isso, né? Não é o nosso caso como profissionais, a gente não pode ser igual o Calvo. Então, vamos em frente para a gente aprender mais e atuar de forma melhor. Pode passar. E aí, o que a gente fala de cidade, né? Então, a gente ouve desde sempre, né, desde a da época da faculdade, ouvi, o Brasil é essencialmente urbano. Essa frase a gente repete toda hora, 85% da população vive em áreas urbanas. O que é esse urbano, né? Que qualidade esse urbano tem? Que homogeneidade ou heterogeneidade esse urbano tem, né? Ele é muito diferente. Se eu pegar o que eu chamo de área urbana no Rio de Janeiro, é completamente diferente do que é no Mato Grosso, numa cidade de área urbana, né? Do que é no Pará, do que é na Amazônia, é totalmente diferente, né? E aí a gente tinha muita dificuldade de ter informações sobre o que era urbano, porque esse processamento de fotos de imagem de satélite, né? Do que é o concreto, o cinza, o construído, ele é muito confuso no processamento automatizado, né? Então tem muitos desafios de tecnologia mesmo, né? O pessoal da geografia, que vem trabalhando nisso há muitos anos, né? Décadas, tinha muita dificuldade de fazer esse processamento de forma automática, que dava muito erro. Eles tentavam fazer isso e dava muito erro. Então, a Embrapa conseguiu trazer esse dado pela primeira vez no Brasil, ele é um dado de 2015, que eles, ao mapearem todas as áreas rurais do Brasil, que era esse o objetivo da Embrapa, né, eles conseguiram fazer um negativo desse rural, que é o urbano. Né? Então, eles têm esses shapes todos disponibilizados, são shapes públicos, de todos os perímetros, polígonos das áreas urbanas do Brasil. E aí a gente sabe, né, por causa desse trabalho da Embrapa, e aí, claro, que isso vai ser muito diferente de cidade para cidade, né, não é um dado homogêneo no Brasil, igual eu já falei, a gente sabe que as áreas das cidades representam só 0,63% do território brasileiro. Né? Então, é um número muito baixo, é menos de 1% do território brasileiro, e eu acho que isso é um dado importante para a gente que atua em urbanização de favelas, principalmente, né? Porque a gente tem muita dificuldade de discutir o impacto ambiental dessas intervenções. Eu não estou falando assim, porque as cidades estão acabando com o meio ambiente. No Brasil, eu não sei se dá para falar isso. É óbvio que a gente tem problemas de poluição, que a gente precisa corrigir, né, que a gente precisa melhorar os nossos padrões de projeto e trabalhar de forma melhor, com mais qualidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que se a gente conseguir resolver a questão do saneamento, né, resolver a questão da drenagem, a salvar as famílias, né, e não só o meio ambiente, mas pensar no lado socioambiental de forma integrada, melhorando onde essas pessoas já vivem hoje, e deixar para preservar como o meio ambiente puro o resto do Brasil, já estava maravilhoso, sabe? Eu acho que a gente pudesse pensar nas pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, nesse 0,63% do território brasileiro e preservar o resto, eu acho que o nosso problema hoje ambiental está muito mais no resto do que só nas cidades. Né? Se a gente colocasse infraestrutura nas cidades, né, coletando esgoto, por exemplo, né, já era um ganho fantástico. Pode passar. Acho que como primeiro desafio, eu prefiro esse. E principalmente porque os municípios, do ponto de vista fiscal, eles estão quebrados. Né? E isso não é de hoje. Então, a gente sabe que o Brasil e tem muitos municípios que nem deveriam existir, porque eles não têm receita para existir como município, né? Eles não conseguem pagar a folha de pagamento da prefeitura e da Câmara dos Vereadores. Né? Eles dependem sistematicamente, todos os anos da vida deles,
de repasses, ou do governo do estado ou do governo federal, senão eles não sobrevivem. E se a gente fosse, né, um país sério, a gente olha aí, né, 57 mais 28% ali, né, dos vermelhinhos, claros e escuros, né, são municípios que têm ou dificuldade ou uma gestão muito crítica. São municípios que não têm condição de se autossustentar, né? Nem estou falando de investimentos, estou falando de sustentabilidade mesmo, né? Estou falando de sustentabilidade financeira. Se a gente fosse um país sério, esses municípios já tinham que ter decretado oficialmente falência, igual aconteceu com Detroit. Então, pode passar, por favor. Detroit foi uma cidade americana, né, que agora está já num período muito melhor do que nessa época aí, mas eles decretaram falência, eles falaram, nós quebramos, né? Se a gente é uma empresa como município, a gente está quebrado. Né? Então, a gente faliu e a gente precisa de ajuda, a gente precisa de recuperação, a gente vai precisar desse apoio. Imagina todos esses outros brasileiros fazendo a mesma coisa, né? Vamos lá, pode passar. Mas a gente pode usar, né, toda essa revolta que às vezes nos causa em conhecer a realidade, né, esse ódio que às vezes dá na gente desse sentimento de injustiça, principalmente de injustiça social, como uma fonte criativa para atuar, para melhorar o nosso país. Vamos lá. Então, aqui trazendo um pouquinho de respiro de inspirações, né, de coisas muito simples que a gente vê mundo afora. Então, aqui, por exemplo, uma fachada, uma mini fachada ativa, porque é super curto isso com profundidade, de lojinhas encostadas numa contenção enorme no centro de Lausanne, na Suíça. Né? Se fosse qualquer outro lugar aqui do Brasil, seria um muro cego que não tinha vida nenhuma. Aqui eles conseguiram colocar umas lojinhas que animam esse espaço de uma praça pública no centro da cidade. Pode passar. E o que a gente vem fazendo aqui, né? A gente vem construindo o contrário, a gente vai fazendo muros cegos. Então, a gente constrói condomínios, que do ponto de vista financeiro para os moradores pode ser positivo, porque eles compartilham os custos fixos, né, de todo esse condomínio, conseguem ter espaços de lazer melhores a custos baixos, mas para a cidade é uma tragédia, porque você tem muro, 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 com uma entrada única, as ruas em volta são mortas, né, é perigosíssimo de entrar, de andar em volta nesses bairros. Isso é Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, mas poderia ser em qualquer outro lugar, né? Porque a gente tem visto isso se repetir, infelizmente, né? Que negam a cidade, eles dão as costas para a cidade, são muros cegos, né? Às vezes nem é gradil, aí coloca também todos aqueles estacionamentos que estão um pouco no recuo, né? Do edifício, que também proíbem você ter estacionamento livre na rua, né? Então, você faz a guia rebaixada de forma contínua na rua, então é uma apropriação não só do espaço público, mas também uma apropriação individualista, né, do uso do meio-fio, né, que a gente tem falado muito nessa coisa de gestão do uso do meio-fio, né, que às vezes essas apropriações indevidas causam impactos importantes nos bairros, né? Tá. Ou coisas desse tipo, né? Assim, isso também pode ser em qualquer lugar do Brasil, pode ser em qualquer período. Porque se você falar que isso é anos 70, eu acredito. Se você falar que isso é anos 90, eu acredito. Se você falar que é hoje, eu acredito, né? Porque a gente parece que não aprende, né? Como política pública, a gente continua fazendo essa droga para as famílias. Então, você está num lugar completamente isolado de todo o resto da cidade. Você imagina uma pessoa que mora aí e a criança tem uma febre na madrugada, se ela não tem um carro ou uma moto, ela não tem transporte público aí. De dia já tem uma regularidade baixa, se é que o município vai ter transporte público, porque às vezes nem tem sistema de ônibus, né? Porque não fica de pé do ponto de vista financeiro para os municípios sustentarem isso. Mas à noite, então, que não tem mesmo, né? Então, assim, que tipo de vida que a gente está destinando para essas famílias nesses projetos que são exclusivamente habitacionais, em sua grande maioria, não tem comércio, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem nada, né? E sequer, às vezes, tem transporte público. E também não respeito o meio ambiente, porque falar que eu não posso ocupar, né? Eu não posso fazer uma remoção flexibilizada de APP na área urbana na cidade, mas eu posso fazer todo esse desmatamento aí e toda a poluição que vem em consequência dos transportes, dos deslocamentos, todo o custo, né, que isso representa para uma sociedade de infraestrutura de manutenção. Ou coisas desse tipo, né? Porque a gente acha um absurdo pensar que a gente possa ter um VLT, um tram no chão.
Porque Deus me livre e guarde vai trabalhar os carros, né? Então não pode trabalhar mais o trânsito, que já é horrível dos carros, com o transporte público. Então, de quem que é a prioridade? Né? O usuário do transporte público ele tem que subir tudo isso para usar, nem estou falando do custo da obra, de todas essas outras questões, e do impacto dessa obra na própria paisagem da cidade e nos edifícios que estão ali imediatamente em frente, né? Mas pensa no uso disso todo dia, na manutenção de toda essa estrutura para sempre, né? Então, como solução urbanística, né, o que que é esse projeto? Passar. Ou as nossas pobres calçadas, né? Porque a gente nunca tem uma decisão de forma estruturada, consistente, continuada, de melhorar as nossas calçadas. Os moradores, né, os proprietários dos lotes em frente, eles usam a calçada do jeito que eles querem, a prefeitura não fiscaliza, né? Isso não é um problema da prefeitura de São Paulo, isso é o Brasil inteiro, né? Não fiscalizam, e a gente também não tem obras públicas de recuperação disso, de forma a impactar de verdade uma transformação, para permitir acessibilidade, para permitir maior conforto, maior segurança também, porque você tem muito problema de queda em calçada, né? Queda da própria altura em calçada, e faz com que muitas pessoas, né, uma parcela boa da população, não tenha autonomia para andar sozinha, né? Sem que alguém ajude nesse deslocamento. Então, a pessoa quer ir sozinha, ela depende de ter outra pessoa para poder levar ela, né? Então, que vida sem autonomia que é essa, né? E a gente fala muito do cadeirante, né, dentre as pessoas com deficiência, mas a parcela maior da população na cidade de São Paulo, pelo menos, né, são dos deficientes visuais, né? Então, mais de 60% são cegos, não são cadeirantes, né? Então, eles também, assim, a gente nem pensa, às vezes, em podotátil, em todo o resto da sinalização, né? A gente acha que melhorou um pouco, né, o acesso à sinalização, braille, podotátil, assim, está muito longe ainda de considerar, mesmo em espaços públicos, né, em prédios públicos, estou falando, né, não só no sistema viário, mas em prédios públicos, está muito longe de ter uma vida com autonomia. Imagina o que é uma pessoa cega atravessar uma rua sozinha, sem nenhuma referência, né? Ele está ali com a bengala, né, de apoio, ele não tem nenhuma referência, ele começa a atravessar de um lado da esquina, ele não sabe se ele vai parar no meio do cruzamento, na esquina de lá, na esquina de cá, porque ele não tem nenhuma referência. É muito difícil como vida autônoma você depender desse padrão, sem padrão nenhum que a gente tem na nossa cidade. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho de planejamento. Então, a gente pensa, né, que a gente tem as nossas esferas aí de escala de planejamento, a gente tem o município, pode passar. No município, a gente vai ter diversos instrumentos de planejamento, a gente tem o plano diretor, a gente tem a lei de uso, as operações, os planos de bairro, né, os PIOs, no caso de São Paulo, né, e aí outros municípios podem ter outros instrumentos, pode passar. A gente tem todo o regramento do governo do estado, que às vezes, né, gera, para muitos municípios pequenos, gera uma base legal que eles se apropriam e usam ela para não precisarem criar seus próprios instrumentos. Então, muitas vezes pega, por exemplo, o Código Sanitário de São Paulo, que é super antigo, da década de 70, e copia e transforma isso num código de edificação, né? E não desenvolve o seu próprio, porque às vezes não tem nem equipe para fazer isso, né? Então, todo o material do Estado de São Paulo, ou de outros estados brasileiros, ele pode não ser importante para as capitais, né, como amparo, como base legal, de replicação, mas para as cidades pequenas ele é muito importante. E toda a parte de planejamento da federação, pode passar. E eles têm que trabalhar juntos, né? E aí, além dessas esferas diferentes, a gente tem todos os setores diferentes. Eu vou ter o setor da habitação, o setor de infraestrutura, de energia, de mobilidade, de espaços verdes, de finanças e tal. Então, todos esses planos setoriais, eles precisam estar compatibilizados entre si e compatibilizados com todas essas esferas. Pode passar. E aí a gente tem também os outros instrumentos de planejamento que são pouco conhecidos dos arquitetos, né, mas que são o PPA, que é o Plano Plurianual, e também as LDOs e a LOA, que é toda essa parte de orçamento, porque não basta você ter um plano setorial, que é um plano técnico, se você não tiver lastro na economia, no orçamento, né, previsão de orçamento para conseguir fazer esses investimentos e ir melhorando e mudando, transformando as nossas cidades. Pode passar. E, além disso, a gente tem também alguns municípios, né? São Paulo tem, aí, desde 2012,
os planos estratégicos. Aqui em São Paulo a gente chama de São Paulo 2040, que ele é um plano que é diferente do plano diretor, porque além dele ter um horizonte temporal que é maior, né, ele tem um prazo maior aí de implantação, ele também olha os outros atores. Então, ele não vai ver só o que é competência municipal, ele vai ver o que é do Estado, da Federação, e também do que é do privado. Então, quais investimentos que o privado pode fazer, que o poder público pode fomentar, incentivar, etc., né, e que a gente possa considerar esses investimentos também na transformação das nossas cidades. Pode passar. E aí o que acontece é que todos esses instrumentos, se a gente começa a analisar um por um, raramente eles conversam entre si, né? Raramente eles estão compatibilizados, um não conhece o outro, a gente nunca lê todos eles, né? Então, a gente atua em uma área, mas você não lê o de drenagem, você não lê o de saneamento, você lê só o da habitação. Então, é muito difícil ter uma pessoa que já leu tudo isso, e a gente deveria ler tudo isso, né? Até para saber não só qual que é o plano, mas também a saber se está sendo executado. Porque não adianta nada a gente ter um plano e não executar esse plano, né? E ninguém está monitorando a execução desses planos, a não ser os próprios órgãos responsáveis por eles, né? Então, a gente, como academia, ou como classe, né, dos arquitetos, ou etc., né, a gente não tem nenhum controle da execução desses planos, a gente não tem nenhuma ferramenta de acompanhamento da execução desses planos. Então, é muito difícil, se você não está dentro do poder público, fazendo, né, junto, e aí a gente sim está por dentro de tudo que está acontecendo, mesmo assim depende, né, de qual departamento que você está, é muito difícil que alguém saiba dizer se eles estão sendo executados ou não, porque não existe essa ferramenta de controle. E aí é essa zona aí que vocês estão vendo. Pode passar. Então, a gente precisa, né, como planejamento, pensar no que a gente tem que proibir, o que a gente tem que permitir e o que tem que incentivar. E aí, a grande arte é saber quanto de cada um deles, né? Como que você equilibra a proibição para não travar demais, o que você permite para também não abrir demais e incentivar, enfim. E como que você usa essas ferramentas, né, como o poder de caneta do poder público, como que você usa essa administração de todas essas áreas, sempre com base na política pública. E aí a política pública setorial, integrada, etc., igual eu acabei de falar. Pode passar. Então, trazer alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, a gente tem um Plano Municipal de Saneamento Básico na Prefeitura de São Paulo, que foi feito em 2010. Ele tem um horizonte temporal até 2030. Esse plano, né, junto com ele, tem um contrato, a prefeitura fez o plano para, depois de elaborado esse plano, fazer um contrato de concessão com a Sabesp, um contrato que vai até 2039. Ele tem como contratante do plano, que na época não estava definido muito bem o poder concedente, né, fizeram um contrato que a gestão era compartilhada entre o governo do estado e a prefeitura de São Paulo por causa da questão territorial metropolitana. Então, as redes, por exemplo, de abastecimento de água ou de coleta de esgoto da cidade de São Paulo, elas não são separadas do resto da região metropolitana, né? São linhas contínuas que extrapolam os limites do município. Então, o interesse não é só da Prefeitura de São Paulo, ele também é o interesse do governo do estado. Se a Prefeitura resolver fazer alguma intervenção no seu território que impacte o resto da região metropolitana, por exemplo, né, diminuindo o volume de disponibilidade de água, né, ou atrapalhando a questão do tratamento de esgoto, né, o que quer que seja, o governo do estado também precisa estar diminuindo esse contrato. Então, a Sabesp foi contratada e a CESP é o fiscal desse contrato, precisa acompanhar o plano de investimentos e o plano de metas, que são os anexos do contrato. Pode passar. Então, tinha lá, né, nesse plano de investimentos, né, ele tinha toda essa gestão aí de como que estava no atendimento e cobertura aí do município de São Paulo de água. Se você separasse a água por cidade formal e informal, que foi o que a gente fez lá em 2010, né, a gente via que a cidade formal estava com um atendimento de água de 97%, e se você olhasse só a cidade informal, que são os assentamentos precários, estava com 79%. Em 2015, esse plano de investimentos ele foi revisado, a meta de universalização que estava para 2018, 2018, é que eu fiz PDF, atrapalhou aí para mim, perdeu a animação.
Mas a meta que estava para 2018, para alcançar aí uma etapa da universalização, ela foi empurrada para 2024 e a gente perdeu essa separação na revisão do plano de investimentos entre cidade formal e informal. Eles não informaram mais esse dado de forma separada na revisão. Pode passar. Em 2015, essa revisão. E aí, quando a gente vê esgoto, é um pouco mais gritante, né? Que o esgoto estava com 82% no município como um todo, e quando você separa o formal, que estava 89%, o informal era só 53%. A grande diferença, né, entre água e esgoto, nesse caso, é que quando você não tem água formal, você tem água de algum jeito, né? Porque você não consegue viver sem água. Mas quando você não tem esgoto formal, você não tem esgoto. Então é muito diferente como qualidade de vida, como todos os problemas que pode trazer. E aí, quando a gente volta lá naquela tela inicial, né, de falar das crianças, dos adolescentes, uma das grandes preocupações em relação à falta de saneamento para as crianças é que já está mais do que comprovado que as crianças que crescem sem acesso a esgoto, na coleta de esgoto, elas têm muito mais episódios de diarreia. E nesses episódios de diarreia, essas crianças, elas ficam muito desidratadas e elas perdem neurônios. E esse processo, né, de matar neurônio é irreversível. Então, essa criança que teve esse problema de falta de acesso ao saneamento básico, ela vai ser um adulto com menos capacidade cognitiva do que um adulto que teve acesso ao saneamento. Isso é muito perverso como separação, né, de vulnerabilidade social na nossa sociedade. Pode passar. Ela não tem condições, né, iguais de competir no mercado de trabalho, se comparada com outro adulto que teve, né, que não teve essa falta, essa ausência. No tratamento de esgoto, né, a gente estava com 75% em 2009 e na revisão do contrato ia chegar a 93% em 2018. Na revisão de 2015 continuava com 75%, né, não tinha avançado esse percentual e empurrou a meta de 93% para 2024 e a universalização, que antes era 24, passou para 29. Então, eu não sei se teve outra revisão, porque eu não consegui ter acesso a outras revisões depois disso, desse contrato, que mudou um pouco a distribuição disso na gestão desse contrato de concessão, mas eu não sei se isso continua sendo revisado para frente ou se conseguiram manter essa repactuação aí para 2029 na nossa universalização. Valia a pena olhar, ir atrás disso e olhar de novo, né, para ver se continua essa meta. Eu acho difícil ter continuado. Pode passar. Então, é assim, não tem jeito. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Né? O mestre Yoda é muito sábio, já falava isso, não tem eu vou tentar, vamos ver se dá, né? Não é, ou você faz ou você não faz. Então, eu acho que a gente está aqui para fazer. Vamos lá. Pode passar. Então, falar um pouquinho da precariedade aqui no município de São Paulo, né? A gente tem aí de todos os nossos, acho que pulou um pouco, Liz, se puder voltar. A gente tem aí, no nosso território, né? A cidade de São Paulo tem mais ou menos 1.500 km² de área. Os assentamentos precários, que a gente fala de favela, de loteamento, de cortiço, eles ocupam 9% do território de São Paulo, mas eles representam 30% da população. Então, são áreas muito mais densas, né? Esses dados são dados do PMH, que eu vou mostrar aqui, né? Por isso que ainda está com 11 milhões aí. Porque esses dados são de 2012, tá? Mas a gente, em ordem de grandeza, não alterou as condições da cidade de São Paulo ainda. E aí a gente tem toda essa população que vive em favelas, em loteamentos irregulares, em cortiços, aí tem também todas as áreas, né, que ainda não tem regularização fundiária, tem os conjuntos habitacionais que também são irregulares no município, e aí tudo isso é considerado assentamento precário pelo Plano Municipal de Habitação. Pode passar. Aí o plano, ele foi construído, em 2005 ele começou a ser construído, a gente não tinha naquela época, né, um plano municipal de habitação na cidade de São Paulo, existia uma primeira minuta que tinha sido feita na gestão anterior, mas que não tinha sido feita, não tinha sido aprovada, não tinha participação dos técnicos da SEAB, né, então a gente aproveitou aquilo como ponto de partida, mas refez, né, todo o conceito do plano
meio que a partir daquilo, mas quase que do zero, né? Então, a gente contratou, na época da elaboração do plano, uma pesquisa da SEAD, a Fundação SEAD, em 2008, e essa pesquisa mostrou que a grande parte das famílias, né, que moram em assentamentos precários, com uma muito baixa renda, até 3 salários mínimos, muitas famílias abaixo da linha de pobreza, extrema pobreza, famílias com ciclo de vida jovem, ou seja, param de estudar cedo, né, menos de 8 anos de escolaridade, têm filhos cedo, então também tem mais dificuldade de continuar estudando, e aí essa questão de ter um estudo por menos tempo tem um impacto muito grande no vínculo de trabalho não formalizado e também no valor do salário que essa pessoa consegue, né? Então, quais empregos ela consegue acessar com a baixa escolaridade? Então, essa é a parte que é mais complicada de quebrar o ciclo de pobreza quando você tem baixa escolaridade. E também um predomínio de cônjuges fora do mercado de trabalho, ou seja, quando tem um casal, né, quando é um domicílio que tem casal, ou a mulher trabalha, ou o marido trabalha e o outro está desempregado. Pode passar. Uma renda familiar de um só, né? E aí o primeiro plano municipal que teve em São Paulo é esse de 2009 até 2024, que foi elaborado lá pela SEAB. Vou falar um pouquinho aqui desse processo de construção. Pode passar. Acho que a primeira questão importante é que, assim, a gente tinha um banco de dados na SEAB, que era um Access da década de 80, ele não tinha atualização nenhuma, então quando você olhava os polígonos, os desenhos lá que tinham nesse banco de dados, às vezes a favela tinha sido removida, por exemplo, saiu Singapura e ela continuava desenhada lá como favela, né? Ou as outras novas que tinham aparecido não apareciam lá. Então, a gente fez um trabalho de construir um sistema de informações, que era o ABISP, que foi publicado em 2008, para poder colocar todos esses dados para em cima dos dados, né? Conhecendo todos esses dados das nossas próprias necessidades habitacionais, a gente fazer o plano municipal de habitação, né? Então, primeiro você conhecer o problema para depois você fazer o plano. E aí, a gente, depois que fez todo o levantamento de uma por uma, tá? Todas as favelas, eu vou mostrar um pouquinho as tabelas para vocês, né? Uma por uma, desenhando, indo a campo, contando domicílio, fazendo tudo isso, a gente agrupou essas áreas por bacias hidrográficas, porque não dava para a gente poder pegar uma priorização técnica das áreas mais urgentes para a gente trabalhar no município de forma pulverizada, espalhada. Porque você trabalha numa aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, aí você nunca vai saneando as bacias, não vai resolvendo o problema, né? E esses problemas não são no território separados, você não consegue, às vezes, fazer um polígono de um projeto de drenagem sem resolver o problema que está a montante, né? Então, a gente resolveu agrupar esse trabalho de planejamento por bacia hidrográfica. Então, vocês conseguem até ver aqui que o nosso mapa, né, da bacia hidrográfica ele extrapola o limite da geografia política da cidade, porque ele é a geografia mesmo, né, das bacias hidrográficas. Pode passar. E aí, depois que a gente fez toda essa priorização, né, sabendo quais bacias eram mais urgentes, mais graves e tal, em relação a coisas, a gente fatiou todo o planejamento no tempo. Então, quais eram as primeiras que precisavam acontecer, ou que já estavam acontecendo, né? Porque enquanto a gente foi fazendo planejamento, a gente estava atuando em obras, né? Projetos e obras, não dá para ficar parado fazendo nada enquanto você planeja. E aí essas ficaram nesse primeiro quadriênio, e aí as outras iam indo para os próximos quadriênios. Pode passar. A realidade era, né, de 800 mil domicílios em assentamentos precários, então a gente precisava fazer uma adequação de 670 mil domicílios. O que é a adequação? É o que a gente chama de inadequação. Não é o déficit, que é a pessoa sem casa, mas é a pessoa que tem uma casa de forma inadequada. Então, é colocar toda a infraestrutura, resolver a questão do risco geotécnico, por exemplo, né, água, esgoto, drenagem, pavimentação, iluminação, né, tudo. Trazer cidade para um lugar que já tinha habitação, que já tinha moradia. Só que não dá para fazer esse processo de urbanização sem remover ninguém, né? Porque você precisa, muitas vezes, para poder consolidar essas áreas, né, e fazer as obras, remover uma parte das famílias. Então, a gente precisaria remover 133 mil unidades, domicílios, e fazer unidades habitacionais novas para essa população. Então, esse custo, né, de urbanização e reassentamento estava estimado, na época, em 20 bilhões de reais. Pode passar. E aí você tinha dividido aí em todos os programas, né? Então você tinha o programa de urbanização, os programas de mananciais, que aí tem uma questão territorial que é diferente, o de requalificação de cortiços,
A requalificação de moradia, que é o que hoje a gente chama de ATIS, né, que está mais conhecido como ATIS, naquela época não tinha esse nome. O subsídio ao aluguel, parceria social também era um programa diferente de aluguel, e toda a provisão habitacional que estava dividida por faixa de renda. Então, quanto mais baixa a renda, mais subsídio eu estou, né? O poder público arca com essa construção integralmente, e à medida que as famílias têm uma renda um pouquinho melhor, elas conseguem arcar com parte desse custo, ou totalmente esse custo, que é o caso dos acima de 6 salários mínimos de renda familiar. Pode passar. E nessa época, o município estava investindo 4% do orçamento municipal, né? Foi o período que o município mais investiu na história dele. Acho que eu tenho uns gráficos aqui em seguida que eu vou mostrar para vocês, né? Do orçamento próprio, né? 61% de todos os recursos que estavam sendo empregados na habitação eram da Prefeitura de São Paulo, do próprio Tesouro Municipal. Isso é super raro. Né? Se vocês entrarem para ver os orçamentos de todos os municípios do Brasil, assim, a maior parte dos municípios gastam 0% zero mesmo, né? do seu orçamento, até porque estão todos quebrados, vocês já viram, não tem mesmo, né? E ficam dependendo de lobby com o governo do estado, o governo federal, pedindo, pelo amor de Deus, para fazer habitação lá para eles. 15% era do governo do estado e 24% do governo federal. E aí tinha uma discussão que é muito importante, que eu acho que vai e volta e não resolve, né, essa discussão, que o município de São Paulo, embora ele seja um município rico, né, que tem um orçamento bom, lógico, ele também tem muito problema. Né? Então, para a gente conseguir resolver todo o risco, por exemplo, geotécnico do município de São Paulo, só com recursos municipais, a gente vai demorar muito mais tempo para resolver. Né? Então, não é justo que um município que gera muito imposto, né, e esse imposto, a maior parte, não sei se você sabe, mas de todos os impostos que a gente paga, eu acho que esse debate está acontecendo bem agora aí com essa coisa da reforma tributária, no nosso pacto federativo, de todos os impostos que a gente paga como cidadão, só cerca de 11% ficam com os municípios. O resto fica com o governo do estado, com o governo federal. Né? Então, os municípios realmente têm muita dificuldade de arcar com todas as competências que a nossa Constituição Federal colocou para eles, porque não tem dinheiro para isso. Né? Então, nada mais justo de um município que tem muito problema, que gera muito imposto, que ele receba também parte de volta desse imposto. Né? Não precisa ser igual aos municípios que mais precisam, que são mais vulneráveis, mas ele precisa receber um valor que seja um pouco representativo para ele resolver o problema, porque ele também concentra os problemas nele, né, do ponto de vista da população mais vulnerável. Então, a gente estava projetando esse plano municipal de habitação para conseguir que o município continuasse colocando o valor que ele estava colocando, né, não ia deixar de colocar um volume expressivo como pacto, né, como proposta, mas que o governo do estado, o governo federal também colocassem mais dinheiro na cidade de São Paulo, porque aí a gente conseguiria reduzir isso, né, resolver o problema da habitação na cidade de São Paulo num prazo de tempo razoável. Vamos lá, pode passar. E aí, esses projetos, né, essa publicação do plano, né, e de todas as diretrizes de projeto, elas foram publicadas, existem esses 2 livros, volume 1 e volume 2, que ficam no site. O ABISP, que foi esse sistema de informações que a gente criou, ele mudou de nome depois, e hoje ele chama HabitaSampa, né, vocês devem conhecer, acho que já devem ter mostrado para vocês no curso, e tem lá toda a seção de publicações, vocês conseguem baixar esses livros lá na parte de publicação online, mas aqui também na biblioteca da escola tem esses livros em papel. Pode passar. E aí o nosso projeto era esse, né? Que a gente fosse, com o tempo, ganhando um ritmo maior, né? De ir trazendo mais recurso e resolvendo esse problema da habitação com metas cada vez mais ousadas aí ao longo dos 4 quadriênios. Pode passar. E aí todas essas metas individuais, né, elas foram feitas, tem toda a memória de cálculo nesses livros, de área por área, né? Então, com total transparência de como que a gente compõe esses grandes números, que essa também é uma grande dificuldade que a gente tem na hora de fazer o monitoramento dos planos, né? Tem lá tantos por cento de falta de saneamento, mas de onde saiu esse tantos por cento? Como é que eu sei se ano que vem ele investiu tanto, se continuou naquele percentual, se aumentou, se eu não tiver a memória de cálculo? Né? Então, a gente achou muito importante publicizar essa memória de cálculo. A BISP já tinha todos os dados públicos, né? Mas no formato do plano também colocar como que o plano foi construído. Então, tem todos os mapas, né, mostrando cada um desses assentamentos e como que eles estavam reunidos em bacias hidrográficas. Pode passar.
como que era isso dividido no tempo, né? Então, qual que era a ordem aí da sequência das intervenções? Pode passar. E aí, todas as planilhas abertas de todas as bacias hidrográficas. Vocês conseguem ver lá no livro, cada um dos assentamentos precários do estado, fala qual que é o nome, em qual bacia, qual que é o nome, se é favela, loteamento, conjunto habitacional, não sei o quê, qual que é o tipo de serviço que precisa fazer. Então, tem que urbanizar e fazer regulação fundiária, ou só urbanizar, ou tem que remover tudo e reassentar tudo. Né? E aí tem o número de domicílios, o quanto reassentamentos, e era um por um, não é que tinha um índice chapado igual para todos de remoção, não. Foi calculado na unha, com a equipe técnica que conhecia cada uma dessas áreas em campo, né, de verdade, calculou quanto que era o percentual de remoção de cada uma dessas áreas em cima dos desenhos, do território mesmo. E aí a estimativa de custo tem toda a metodologia também explicada lá de como que chegou nesse valor para cada uma das áreas. Porque aí depende, se tinha muita área de risco, tinha um peso maior, se tinha córrego, tinha outro peso. Então, tinha algumas coisas que agregavam além da urbanização em si, das unidades habitacionais que precisava construir para reassentamento, que é o maior peso. Né? Pode passar. E aí, em 2016, teve uma revisão, um projeto de revisão desse plano municipal de habitação. Aconteceram algumas coisas que eu acho, eu falo isso com transparência, assim, eu acho que foi muito equivocada como processo de trabalho, porque quando esse caderno foi colocado para discussão pública, o outro estava fora do ar. Ele não estava disponível em nenhum lugar, ele tinha saído do ar da prefeitura, então não ficou claro para as pessoas que isso era uma revisão, né? Não falava que era uma revisão, falava como se fosse um plano novo, né? E aí, problema nenhum em fazer revisão, muito pelo contrário, tem que fazer revisão, né? Todo plano ele tem uma vigência de X anos e você é obrigado no plano dizer de quanto em quanto tempo você tem que revisar, que ninguém faz também as revisões, né? Então ele tinha que ser revisado de 4 em 4 anos e está sempre atrasado essa coisa de revisão de plano setorial, vocês devem saber disso. Né? Mas esse plano foi colocado, né? E aí o que eu acho que é a pior parte desse processo é que ele veio só com grandes números. Então, ele é um caderno super pequenininho, ele vem com os grandes números somados e você não sabe como que esses números foram compostos para você acompanhar. Então, quando você faz uma revisão de um plano, você tem que justificar por que você está mudando as coisas. Né? Então, se eu estou mudando isso por causa disso, não deu certo, a gente viu que ficou melhor assim, ou surgiu uma nova ideia, e ok, né, isso é necessário, mas você tem que trazer o lastro junto com você até para poder justificar essas mudanças. E esse plano não tem esse lastro, e todas essas informações de priorização da sequência das intervenções no município, elas foram retiradas do ABISF, do Habita Sampa, como justificativa de que, como as obras não estavam andando na velocidade necessária, o orçamento estava pequeno na época e tal, que gerava muita ansiedade na população de saber a ordem deles na fila e não acontecer. Então, que era melhor não informar e ir informando um a um quando fosse começar. Tá? Então, eu acho que isso é uma grande perda do nosso plano municipal de habitação, porque tirou a transparência até para as pessoas saberem, né? Porque na época do plano anterior, as pessoas entravam no ABISP e sabiam, a minha favela é o número 1023 da fila, o 355 da fila, e sabiam isso, estavam lá na lista. Pode mudar alguma ordem da fila? Claro que pode. Desbarrancou lá, caiu, a vila saiu. Vou ficar respeitando a sair. Você está na fila 1.200 anos. Lógico que não, você puxa aquela área para frente, né? Mas você tem uma justificativa para isso. Né? Aqui, quando você perde esse laço, você não consegue mais saber qual que é a sequência e por que dessa sequência. Né? Você perde o critério técnico da escolha. E aí passa a ficar com uma influência muito grande de influência política. Então, se é um político um vereador que vem influenciar que quer o Paraisópolis antes porque é reduto dele eleitoral, né? O outro coloca lá, sei lá, né? Enfim, não interessa quem são as pessoas e como elas fazem essa influência. O importante é o poder público conseguir negar essas pressões com motivo técnico, né? Que é isso que tinha sido construído no outro plano. Eu falo, não, eu vou fazer primeiro essa área do Morro do S4 porque aqui tem uma super área de risco, tem X mil famílias em área de risco, essa é a primeira na fila. Né? Eu não posso esperar, não posso fazer outra antes dessa. Né? Então, acho que isso foi uma perda. Pode continuar. E aí, essa reprogramação financeira também aconteceu nessa revisão do plano. Então, como ele não conseguiu, né, esse aporte do governo federal, do governo do estado, né, como que era necessário para poder fazer o cumprimento da meta,
E também o poder público municipal despencou o investimento municipal na questão da habitação, ao invés de lutar pelo dinheiro para fazer o plano, reprogramou o plano para 18 quadriênios. Então, eu mantenho a base de dinheiro que eu tenho hoje disponível de orçamento e empurro para quantos quadriênios for necessário com esse dinheiro, né? Então, acho que não é assim que um plano tem que funcionar. Lógico que um plano tem que ser realista, tem que ter base, tem que ter lastro num orçamento possível, né? Mas você não abre mão de brigar por esse orçamento e simplesmente reprograma com um índice baixíssimo de menos de 1% de orçamento para habitação. Pode passar. E aí, para a gente comparar um pouquinho, né, o que o poder público consegue fazer com o que o setor privado consegue fazer. Isso foi uma pesquisa que a gente fez nas cidades, mostrando aqui entre 2009 e 2012, né, o que o privado conseguiu fazer de habitação aqui em São Paulo. Então, esses são os que eram da época, né, os valores mudaram, mas era da primeira faixa de renda, de 77 mil a 137 mil, pode passar. Aqui, 137 a 205, então para ver que aumentou muito o número de bolinhas. Pode passar? Aqui, 205 mil. O que significa? Significa que para o poder não, para a iniciativa privada, o custo da produção é o mesmo, o lucro não é o mesmo, o risco é o mesmo. Então, se eles puderem escolher, e é o que eles fazem, né, hoje em dia, eles sempre vão querer produzir para as faixas de renda mais altas, porque eles vão ter um lucro melhor, correndo o mesmo risco, né? Por que eu vou correr o mesmo risco e ganhar menos dinheiro? Não vou, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que tem faixas de renda, né, e que você não determina quantos por cento cada faixa de renda pode ter como vagas, né? Você deixa a iniciativa privada ir lá pedir o dinheiro para a faixa de renda que interessa para ela, e não interessa para nós, como sociedade com dinheiro público, eles vão sempre querer essa faixa de renda. Eles não vão querer usar para as faixas de renda mais baixas, né? Então, o Minha Casa Minha Vida anterior, ele teve esse grande problema. Quando a gente vê quais faixas de renda tiveram uma produção maior, e aí quando você pega cidades grandes, tipo São Paulo, que o terreno é muito caro, aí é mais disparatado ainda, né? Você não consegue produzir para as faixas de renda mais baixas, não acontece de forma espontânea. Então, precisa ser uma determinação de quem tem o dinheiro, no melhor, quem paga manda, né? Que é para poder atender a sociedade. Pode passar. E aí, isso é o que o poder público conseguiu fazer de 2001 a 2012. Então, a capacidade de execução do poder público municipal, ela é muito inferior à da iniciativa privada. Vocês lembram que aqueles outros mapas eram 2009 a 2012. Esse é 2001 a 2012. Tá? Então, como é lento, como é difícil, como é complicado, né, você produzir novas unidades habitacionais pelo poder público no Brasil. Pode passar. Então, o setor privado fez 22 mil por ano e o setor público fez 27 mil em 10 anos. Passar. Então, para falar um pouquinho de financiamento, pode passar. Vamos falar aqui de uma série histórica que eu construí sobre os investimentos na habitação. Esses dados são todos públicos, eles ficam disponíveis lá no site da Fazenda, na parte de execução orçamentária, né? Quem quiser pode baixar todas as planilhas e recomendo que façam isso, porque a gente tem muito pouco interesse, eu acho, na questão orçamentária, né? E aí a gente às vezes fica brigando sem saber do que a gente está falando. Então é importante a gente ter acesso a essas coisas. Pode passar. Você entra lá, essa tela é um pouco antiga, né, porque mudou a cara da prefeitura, mas nessa parte aí de execução orçamentária, você filtra lá o exercício, o ano que você quer, e você baixa a planilha completa. Pode passar. Então, a gente tem, para vocês entenderem aqui as cores, vou falar rapidamente, né? A gente tem 3 categorias. Primeiro, o orçamento aprovado. O que é esse orçamento aprovado? É o que a Câmara aprovou em cima de uma expectativa de receita. Então, eu acho que a gente vai arrecadar ano que vem X%, tantos milhões, bilhões, 60 bilhões, etc. E aí eu vou destinar esse dinheiro dessa forma aqui, vou distribuir dessa forma. Então, é uma receita que ainda não está comprovada, que eu vou ter, mas é uma expectativa, né? Uma projeção. Aí você tem os valores que são empenhados. Os valores empenhados no orçamento são os valores que são, de fato, disponíveis. É o dinheiro que, de fato, existia, então, normalmente, ele é um pouco menor do que o orçamento, né? Vocês podem ver ali pelas
né, pelas barrinhas, e ele estava disponível para gastar. E o último é o liquidado, que é o que eu gastei de verdade, né? Então, é muito comum que o liquidado e o empenhado sejam também um pouquinho, né, um pouquinho menor o liquidado do que o empenhado, que tem problema na licitação, tem problema com o meio ambiente, você não conseguiu executar o que você tinha planejado totalmente. Então, você não consegue fazer tudo que o dinheiro tinha de disponível. Você, óbvio, nunca vai ter um liquidado maior que o empenhado, porque aí é crime, mas normalmente você tem um pouquinho menor. E aí, quanto maior for a diferença entre o liquidado e o empenhado, mais crítica o poder público vai ter como capacidade de execução. Então, demonstra uma certa, se essa barrinha for muito diferente, demonstra uma certa incompetência do poder público, né? Aí você pode ter algumas justificativas que fogem do controle de qualquer um, por exemplo, uma pandemia, né? Óbvio que ninguém conseguiu fazer tudo planejado no período de pandemia, mas em outros períodos, né, se essa barrinha for muito diferente, isso mostra algum problema de gestão do poder público, né? Então, a gente vê que o nosso orçamento, aí vamos olhar para a barrinha vermelha, ele não sofreu quedas, né? Ele vem crescendo continuamente numa tendência contínua aí de crescimento, com algumas pequenas variações, mas uma tendência de crescimento no município de São Paulo. Pode passar. Se a gente olhar só os investimentos, aí eu tiro daqui, né, tudo que é folha de pagamento, o que é manutenção, né, de outros investimentos anteriores, etc. E o que eu estou investindo de obras, projetos de obras novas, tá? A gente chama de projetos, mas obras também está aqui. Porque na planilha está assim, projetos. A gente vê que também tinha, às vezes, alguns anos que tinha uma projeção muito alta de investimentos e que não conseguiu executar, né? Então, um deslocamento muito grande aí, por exemplo, 2016, né? Projetou 2014, projetou um investimento altíssimo e não fez, né? Mas são investimentos aí. Maria Tereza, vocês ficaram sem som de repente aqui. Será que apertaram algum botão, alguma coisa? Ou acabou a bateria aí, talvez? Não? Agora voltou, agora voltou. Então, Voltou. eu fiz um liga e desliga aqui, se cair de novo, você me avisa. Então, a gente vê que o que a gente consegue investir, né, em projetos e obras é muito pouco em relação ao orçamento total. Pode passar. Então, assim, o nível de investimento, que é essa relação entre o orçamento total e quanto que eu faço de investimento, né, no orçamento municipal, ele vem caindo, né, de uns tempos para cá. Ele tem um período aí de um platô aí, né, entre, sei lá, mais ou menos entre 2006 e aí 2016, como projetos empenhados, né? Mas o que a gente gastou, de fato, que é o azul, ele caiu muito a partir de 2014. A partir de 2013 começou a mergulhar, né, ali, depois subiu um pouquinho e aí caiu de vez. Isso para a prefeitura como um todo, pode passar. E aí, o que a gente vê? Né? A gente vê que o percentual de projetos liquidado, né, que é investimento, ele se mantém ali numa proporção mais ou menos contínua, um pouco a mais, um pouco a menos, ano a ano, e outras coisas têm crescido muito. Né? Então, a gente está gastando muito mais em pessoal, em cargos e também em custeio da máquina. E está sobrando pouquíssimo dinheiro para investimento. Pode passar. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, né, como que essa variação aconteceu. Está diminuindo o rosa, né, em proporção, e os outros cresceram muito. Pode passar. E aí, se a gente vê só a habitação, né, a gente consegue ver que a prefeitura, no vermelho ali, né, foi a que mais sempre investiu muito mais do que os outros órgãos públicos, no caso daqui de São Paulo, que a gente tem esse super pico aí, né, que aconteceu num crescimento grande entre 2005 e 2000 foi crescendo aí até 2009, depois caiu, né, bastante e se manteve baixo ali a partir de 2013. Pode passar. E aqui somando, né, tudo que é SEAB, COAB, fundo, a gente vê também como está a proporção entre orçamento total da Secretaria e da COAB e o que é investimentos, né? Então, o vermelhinho é investimento
e o azul é o orçamento total da secretaria. Então, como que foi caindo essa proporção, né? O orçamento como um todo caiu demais, e a diferença entre investimento e o orçamento total caiu mais ainda. Pode passar. E aí, se a gente for pegar a legislação, né, existe uma PEC, que é lá de 92, que o Ulisses Guimarães propunha que 2% fosse investido em habitação, tanto pela União como pelos estados, né, e os municípios. Essa PEC nunca foi votada, então ela não virou, né, uma emenda à Constituição. Depois, em 2008, Paulo Teixeira, junto com outros deputados, como o Fernando Chucre e alguns outros assinaram junto, né, eles propuseram que 2% da União e 1% de estados e municípios. Também não foi aprovado até hoje isso não existe. Então, os municípios e também o estado e a União gastam o quanto que eles quiserem. E estão muito longe desses percentuais aí, em sua grande maioria, né? Então, quando eu falo que São Paulo gasta 4% do orçamento, que é aquele pico ali que vocês conseguem ver no gráfico, né? E mesmo ficar aí acima de 2%, né? É um valor muito expressivo, né? E incomum no Brasil. E ainda tem, assim, o caso do estado de São Paulo, que eu não trouxe aqui os dados, mas o estado de São Paulo é o único estado que investe continuamente na habitação desde a época de uma legislação que o Quércia fez, que depois caiu, né, de botar 1% do ICMS, que não é bem isso, mas é falado dessa forma, mas que vem investindo de forma consistente também em habitação. Então, isso ajuda muito a situação do município de São Paulo em comparação com outras capitais do Brasil. Pode passar. E aí, para a gente ver como que caíram os investimentos na habitação e tem mantido um nível muito baixo há muitos anos. Então, fica bem difícil de fazer cumprir aquele PMH lá que eu mostrei para vocês, né? Pode passar. E aqui, para fazer um pouco de uma série história mais longa, com outros dados que eu consegui antes de 2003, porque aqueles dados que eu mostrei da planilha só existem a partir de 2003, né? Então, também tivemos alguns picos aí na época do Maluf, principalmente os Singapuras, né? Mas que é meio difícil comparar, porque a proporção era outra aí do orçamento. Pode passar. E aí a gente vê outras fontes de recurso, né? Por exemplo, o FMSAI, que é o Fundo de Saneamento, que também é um recurso que era para ter vindo, foi construído como uma fonte de recurso adicional ao Tesouro Municipal, e depois que ele entrou para a habitação, tirou do Tesouro, e ficou só ele praticamente, né? Que é um absurdo, que não era esse o objetivo do FMSAI. Pode passar. Não sei se vocês estão muito... Acho que você apertou o botão de tirar o som de novo, Maria Tereza. Não, deve ter acabado a bateria, então talvez é melhor trocar o... Será? Trocar o microfone. Acho que tem outros microfones aí, não tem? Tem outros, Ah, agora deu para escutar de longe aí, mas... Deixa eu ver. Será que é por causa do seu? Agora voltou, agora voltou. Botou o meu mesmo? O seu mesmo. Ah, então tá. A gente vai deixar um outro de backup aqui, que se cair de novo a gente troca. Não, eu perguntei se vocês estavam muito cansados, porque tem mais coisa, né, que eu falo pra caramba. Então, mas eu vou continuar aqui, tá? Se você achar que tá demais, você avisa, vocês que estão em casa aí. Vocês querem Como... fazer um intervalinho para comer o lanchinho que tem aí? A gente dá uns 5 minutos aqui. Você quer fazer isso? É um horário bom para Eu fazer? tô bem, não, eu tô bem. Tá bem? Eu Então tá bom. continuaria aqui mais uns 15 minutos, se vocês toparem. Então, bora lá. Bom? Por Então, vamos mim. lá. Então, falar um pouquinho das diretrizes de projeto que a gente construiu na SEAB, porque a gente estava fazendo, né, numa fase de não fazer mais Singapuras, que era, né, assim, para resumir o objetivo, parar de usar padrão de projeto repetido, que a gente carimba, 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 e fazer projetos específicos para cada área, né? Mas é isso. E aí a gente construiu essas diretrizes de projeto nessa época, aí, entre 2008 e 2012. Pode passar. Então, ele vinha, né, como um anexo do Plano Municipal de Habitação, né, como um anexo aí de qualitativo, né, de como executar os nossos projetos. Pode passar. A gente fez esse trabalho usando todas as equipes da SEAB, então participaram as equipes da própria SEAB, as gerenciadoras, projetistas que trabalhavam com a gente tinha nessa época 56 escritórios de arquitetura que trabalhavam conosco, contratados.
empreiteiras e também trabalho social, né? Todo mundo começou lá em 2009. A gente fez diversos workshops, né, para poder coletar dados com as ABs regionais, mananciais, ressolo, né? Já mudou o nome de tudo isso hoje em dia. Programa de cortiços, também um só sobre as unidades habitacionais, todas as tipologias que a gente tinha feito, e um específico de drenagem também. Pode passar. E aí a gente levantou toda a parte de legislação, né, que era incidente, que a gente precisava respeitar e juntar aí para poder informar para os contratados, que sempre dava dúvida em relação a isso. Levantamos também questões de habitação, mas de edificação de forma mais geral, porque a gente também fazia projetos de comércio e outros equipamentos sociais, e trabalhamos um pouco também em parceria com a Coab, que tinha outros estudos específicos que eles estavam fazendo, porque a Coab trabalha separado da SEAB, né? A Coab trabalha para demanda aberta, que a gente chama, que é para o déficit. E a gente trabalhava para projetos de urbanização e reassentamento de urbanização. Então, eles tinham, por exemplo, uma especificação específica de elevadores, que era mais para antivandalismo, tinha algumas pesquisas de sustentabilidade, a gente foi juntando com eles. Pode passar. E aí também com outros setores assim, da SEAB. Então, a gente tinha um grupo de plano urbanístico, que era outra escala de atuação, o de regularização fundiária, o de mananciais, o de 3R, que era a recuperação dos Singapuras, né? E aí a gente foi trabalhando em várias escalas. Então, a gente tinha a escala de ação integrada, que era o plano urbanístico, o de assentamento precário, né, que era a favela ou o loteamento, né, o que fosse esse polígono, e uma escala de conjunto, edifício e da unidade habitacional em si. Então, assim, a planta mesmo do apartamento. Pode passar, o da casa, né, que é mais raro. E aí foram vários subprodutos que a gente foi construindo, né, que culminaram nas diretrizes de projeto. Perdemos contato novamente. Com a nave mãe. Eu, inclusive, mudei de slide aqui, eu nem sei se era para ter mudado, porque pareceu que era um silêncio, eu mudei. Acho que deu para ouvir você bem baixinho, Rubem. Será que Eu? está ouvindo Tá, por causa desse microfone? Será Não, agora voltou, Maria Tereza. Eu não sei o que está acontecendo com esse microfone aí. Está meio tá, doido. tá me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo você. Tá. Então vamos lá. Continuamos aqui, então? Tá ouvindo? Continuamos. Então vamos lá, pode passar. Epa. Aí, né, mostrando todo o conteúdo que tem, né? Essa é a parte 2 do volume 2, tá? Porque a parte 1 falava toda da parte de plano urbanístico, esse é o de plano urbanístico. Então, a gente tinha a parte de legislação, glossário, aí o escopo de projetos, que eu vou explicar o que diretrizes de projeto de urbanização, de edificação e o instrumento de avaliação de projetos. Pode passar. Então, o escopo é uma planilha enorme, né, que dava o conteúdo mínimo de cada produto que a gente podia contratar. Então, desde o diagnóstico, passando pelo plano urbanístico, depois o estudo preliminar, o projeto básico, o projeto executivo, e aí toda a parte de regularização fundiária, SBILT. Então, todos esses produtos, quando a gente contratava, né, e fazia um termo de referência e tal, para os profissionais saberem o que eles tinham que entregar, porque dependendo de quem fosse o coordenador, contratante, pedia uma coisa, o outro pedia outra, uma gerenciadora pedia uma coisa, o outro pedia outra, não tinha nenhum padrão na SEAB organizado para isso. Então, a gente conseguiu juntar tudo isso, né, e criar um padrão que ficasse claro. Então, eu vou entregar nessa planta, na escala tal, ela tem como conteúdo mínimo o polígono das ex, a linha da curva de nível, aí vai trazer APP, não sei o quê. Então, assim, falava o que tinha que ter de conteúdo mínimo em cada um desses produtos. Pode passar. E aí, a diretriz de projeto, de urbanização, pode passar, que tratava, né, de todos esses assuntos. Então, na escala do assentamento precário, então a gente falava de como era a diretriz de urbanismo, terraplenagem,
consolidação geotécnica, sistema viário, redes de abastecimento de água, esgoto, drenagem urbana, iluminação pública, paisagismo e resíduos sólidos. Aí a parte de edificação, sabe? Aí a gente dividiu em 3 escalas, né? Escala do conjunto, então tudo que era sobre como fazer a implantação, conforto térmico, luminoso, acústico e tal, lazer condominial descoberto, estacionamento e coleta de resíduos sólidos. Aí o edifício entrava em toda a parte de sistemas, né, de água, gás, elétrica, a planta do pavimento tipo, né, diretrizes para isso, como que era o sistema construtivo mais usual, né, os sistemas, toda a parte da cobertura, impermeabilização e elevadores quando fosse o caso. Tá? A unidade habitacional, a gente trazia a questão do layout, ainda era uma novidade na época, porque ainda não tinha NBR, né, não estava válida ainda da norma de desempenho, então a gente já trouxe isso para o manual. Banheiro, cozinha, área de serviço, esquadrias, instalações elétricas, revestimentos, e falava também dos usos não residenciais, que eram os comércios e equipamentos públicos. E aí, a gente resolveu criar um instrumento de avaliação desse projeto. Por quê? A gente sabia, né, pela experiência, que era possível os profissionais respeitarem a legislação, respeitarem as diretrizes e o projeto ser ruim. E também era possível que, dependendo de quem analisasse dentro da prefeitura, da SEAB, tivesse retornos diferentes, o que também não podia acontecer. Né? Então, não interessa se eu estou analisando o projeto e saio de férias e o Rubem vai continuar, ele não pode falar que isso não pode, eu falar que pode, isso é ruim, é bom. Né? Então, não é um bom e ruim subjetivo, né? Não é um feio e bonito. Né? O que é a regra? Né? Então, como que eu analiso se o projeto é bom ou ruim? Então, a gente criou esses instrumentos de avaliação de projeto, até a gente, na época, contou aí com um apoio, né, para essa elaboração, principalmente a parte de edificação, né, da Zaida e do Montaner, com a Renata Coradinha e a Fabrícia, nos ajudaram nessa elaboração dessas ferramentas. Pode passar. Então, ele tinha todas as mesmas escalas, né? Então, a escala do assentamento, o conjunto do edifício da unidade, e aí os critérios que a gente usava para poder fazer essa análise. Pode passar. E aí eram várias fichas dessas, como que funcionavam como um checklist, e a intenção era que o arquiteto, né, ao fazer o projeto, ele fosse preenchendo esse checklist. Então, ele não era obrigado a responder sim para tudo. Claro que tem alguns itens que são mandatórios, que é legislação e tal, era diretriz obrigatória, mas alguns itens, muitos itens, né, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente faz escolhas o tempo inteiro, né? Então, eu privilegio isso em detrimento daquilo, cumpri isso, mas não cumpri aquilo, e achei que nesse caso, ok, não cumpri. O que não pode acontecer, no caso de um projeto desses, é que o profissional deixe de cumprir algum requisito sem nem saber que ele precisava cumprir aquilo, que ele podia cumprir aquilo. Né? Então, tem que ser uma escolha consciente. Então, que ele diga um não para aquilo, mas é um não consciente, né? Que, nossa, nem sabia que você tinha que pensar nisso. Né, que acontecia muitas vezes. Então, esse era o objetivo. Não era o objetivo de fazer uma avaliação no final do projeto, quando estivesse tudo pronto. Era uma avaliação de processo de construção. Então, desde a etapa de concepção do projeto, ele já vinha em contato com essas diretrizes, né, e com essa avaliação, respondendo esses checklists em cada entrega, para ele poder ver o resultado do próprio projeto. E aí, claro, que a gente ia discutindo com ele soluções possíveis, ajustes, né, na avaliação desse projeto. Pode passar. Então, aqui é um exemplo, né, da escala do assentamento, a estrutura de mobilidade, por exemplo, vai fazer toda essa coisa da hierarquização, né, os perfis de cada tipo, o que cabe, o que está proposto para cada tipo de viário. Aqui é a escala do conjunto, né? Então, aqui analisando, esse caso que está em análise aqui é o Nova Javaré. Então, a escala da morfologia, né? Por exemplo, pode passar, a relação da favela com o conjunto projetado, né? A escala do edifício. Então, aqui o exemplo dos espaços de circulação são várias fichas, né? Pode passar, está tudo no livro. Aqui os ambientes da escala habitacional, os ambientes especializados aqui, então cozinha, banheiro, lavanderia, né? Que são áreas específicas, e tinha os não especializados, tinha outros itens de análise. Pode passar. E aí, no final, quando você ia respondendo cada uma dessas coisas, era uma planilha Excel,
ela estava meio que linkada e fazia um equalizador do projeto com todos os pontos, né, mostrando quais itens estavam ganhando mais pontos, quais itens menos, em quais escalas estava melhor ou pior o projeto. Então, claro que o objetivo era conseguir cada vez mais pontos, né? Quanto mais pontos um projeto tivesse, melhor ele seria do ponto de vista da encomenda, né? Então, o poder público como cliente representando o cliente final, que são os moradores, né? Então, a gente, pelo nosso conhecimento coletivo, construído pela experiência ao longo de muitos anos de intervenção, dizendo que tipo de projeto que a gente entende como um bom projeto. Pode passar. Não vai dar tempo de falar do Renova SP hoje, mas a gente pode voltar outro dia, tá? Mas só para explicar, assim, antes de encerrar aqui, para não ficar com essa, né, essa vontade aí, que o Renova foi um concurso de projetos que a gente fez em 2011, que ele combinou todo esse processo. Então, por isso que ele é muito importante para nós, né? Que a gente fez todo o planejamento, então a gente sabia quais eram as próximas áreas prioritárias, a gente tinha acabado naquela época, em 2011, com todos os projetos que a gente tinha em prateleira para contratar a obra, então quando fosse fazer uma nova contratação de obras, não tinha mais nenhum projeto na SEAB, precisava fazer uma nova rodada de projetos, e aí a gente fez um concurso público de projetos para contratar, usando as diretrizes que a gente tinha construído, né? Então ele era mesmo que esse processo aí de contratação, uma forma que a gente acha que é a melhor forma de contratar projetos, né, com qualidade, privilegiando talentos, né, e não em grandes empresas, então não tinha nenhuma exigência de valor para contratar as empresas, né, a gente queria mesmo que fossem boas propostas, né, e aí a gente contratou todos esses projetos em 2011, eram 22 lotes de projetos, só teve um que não teve vencedor, e era um processo público e todo digital. E aí eles faziam o upload dos projetos no site, o júri analisou esses projetos e teve a equipe de qualificação, e aí a gente quebrou o sigilo do concurso num evento público, então tinha um código para cada um dos lotes e que abria o nome no telão de quem tinha ganhado, que ninguém sabia quem tinha ganhado aquele lote. Então, depois teve todo o trabalho, né, desses contratos que, infelizmente, demoraram muito mais tempo do que a gente imaginava, né, a gestão desses contratos, até em função também, né, de ter trocado a administração, depois mudou um pouco a conduta disso, né, mas eles até hoje não tiveram obras licitadas, nenhum deles teve obra licitada até hoje, que também é uma pena, né? E os projetos, além da necessidade, que é óbvio que é o interesse maior, né, de contratar essas obras, muita área de risco e tal, também vão ficando velhos, né? E o projeto de urbanização fica velho. Então, se a gente não licita logo a obra, depois ele perde um pouco o sentido, né? Tem que refazer quase tudo. Então, foi essa experiência dessa forma de contratação, né, para nós foi uma experiência muito rica, que a gente gostou muito de ter feito dessa forma, né, e achamos que devem, né, continuar tendo mais concursos de projeto. Lógico, pode mudar alguma coisa do concurso, né, essa é a última, Li. E para encerrar aqui, em homenagem à nossa querida Anália, eu trouxe essa citação que eu ouvi outro dia num podcast dela, que ela participou, que eu achei maravilhosa, que a gente fala muito, né? Eu falei muito hoje aqui das escalas, e a Anália fala que a escala não é uma questão, né? Que não tem que existir essa coisa pedagógica de separação de escala, a gente tem que trabalhar em todas, né? E elas têm que estar integradas o tempo inteiro, né? Então, essa separação de escala, ela é puramente pedagógica, e que a gente não pode fechar os olhos quando trabalhando em uma escala para as outras. A gente tem que estar sempre pensando em todas ao mesmo tempo. Tá? Então, queria trazer essa última citação aqui para encerrar. E é isso, gente. Podemos abrir para perguntas, né? E se vocês quiserem, aí, vou ficar à disposição. Bom, eu tirei aqui o compartilhamento para vocês enxergarem a turminha que quiser se manifestar aqui, né? Enfim. Mas até para aquecer os motores, então eu vou falar um pouquinho, Maria Tereza. Que ótimo esses gráficos que você faz. Você tem uma capacidade de sistematizar e visualmente tornar uma coisa mais palatável, mais fácil apreensão, assim, que é notável, impressionante. E, então, muito grato assim por ter feito esse passeio aí por tantas questões de orçamentos, de
enfim, de destinação de recursos dentro, né, da máquina pública, e, enfim. Então, assim, eu começo fazendo esse super elogio e agradecendo mais uma vez a Ah, esse... o bom é que, como vocês também não são da área de orçamento, vocês não sabem que eu pergunto de coisa errada. Porque eu sou Mas eu acho que dá para... sabe, entendeu? Não Acho é que minha tudo, quando a gente olha, se a gente olha na lupa, claro que vai ter, mas acho que, de forma geral, acho que, né, dá para entender os movimentos e tal, então acho que muito, muito interessante. Daí, queria fazer uns comentários também, que um que achei que essa questão agora, por conta né, dos eventos extremos, mudanças climáticas, esses números voltam, né, mais uma vez, que é importante que voltem, né? Então, a responsabilidade das áreas urbanizadas nas emissões, e aí isso tem a ver com um pouco com aquilo que você trouxe também das dimensões, enfim, das áreas urbanizadas, né, em relação às áreas ditas rurais, que é sempre uma coisa muito curiosa também, né, porque essa divisão no âmbito do município, né? Então é aquilo que né, é a área que paga IPTU, a área que não paga IPTU, quer dizer, afinal de contas, o que é urbano, o que é rural nessa definição, enfim, como presença mesmo, né? Da ocupação, da presença da transformação, enfim, só pondo uns temperinhos na conversa aqui, e aí tem algumas escalas, né? Que acabam, ainda que seja uma falsa questão, né, de acordo com a Analita querida, mas quando você pensa, por exemplo, na escala metropolitana, na própria macrometrópole, né? Então, daí enfim, essa nuvem, essa urbanização que ela vamos dizer assim, difusa, né? Como já disse, já se disse por aí, e aí essas questões, quando a gente coloca nos gráficos, enfim, tudo isso começa a ter uns outros contornos, umas outras camadas, né? E aí, sobretudo, numa provocação aqui, que é isso, né? Então, quando a gente, obviamente, tem diante de nós, né? Quando temos diante de nós aqueles diagnósticos, né? E toda aquela a observação e a explicitação da precariedade e desses números que sempre são desesperadores, né? Então, de precariedade e de crianças e de falta de, enfim, da saúde, etc. Então, óbvio que o plano, ele é um plano muito, assim, que ele demonstra vamos dizer assim, né, uma habilidade no sentido de responder, né, ao que tem ali, com todos os técnicos, todos os saberes passíveis de serem convocados e tal. Mas daí fica um pouco essa lembrança de que essas outras escalas, vamos dizer assim, né, teriam que ser trabalhadas, porque, afinal de contas, por que existe essa concentração, né? Então, a concentração no município de São Paulo, que a gente sabe que não é exatamente no município de São Paulo também, né? Você pega a grande São Paulo. Então, quer dizer, você começa a trabalhar, óbvio, que temos que lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, assim, o problema ele tem essa dimensão e essas outras dimensões, né? Que eu só estou te provocando aqui, né? Para ouvir um pouco você. Eu vou correr um risco aqui de uma heresia, mas eu vou tentar, tá? No meu mestrado, eu fiz um mestrado em geografia, e eu tive disciplinas, a carga, né, de disciplinas era muito grande, não é igual o mestrado aqui no Brasil. E eu tive disciplinas que eu não imaginava que eu ia ter, né, na geografia, que eram muito novidade para mim. Eu, né, camelei, porque não era minha área. Mas aprendi também muita coisa nova. Então, uma das disciplinas que eu tive, que eu não imaginava que me seria tão útil para frente, foi climatologia. E aquilo para mim era uma coisa assim do outro mundo. Eu falava, gente, mas, né, assim, né, não é que não era interessante porque o meu lado nerd adora essas coisas, mas eu falava, como que eu vou aplicar isso no meu interesse, que era recursos hídricos, né? Que era para isso que eu estava fazendo o meu mestrado. Então, gestão de recursos hídricos e tal. Então, qual que é uma dor que eu tenho, tá?
Depois, na minha área de atuação, né, de como quando eu depois vim aplicar esse meu mestrado na prática, trabalhar com poder público, com habitação e meio ambiente, né, indissociáveis, que é o meu trabalho, eu acho que a história das mudanças climáticas, ela ganhou uma preocupação, e não que não deva ganhar, né, tá? Não me entendam errado, mas ela ganhou uma preocupação que a questão da poluição hídrica, por exemplo, não ganhou. E eu acho isso uma pena, sabe? Porque eu me interesso com a questão das mudanças climáticas, principalmente nos eventos extremos que afetam a população, né? Então, assim, eu me preocupo menos, vamos falar assim de uma forma muito concreta, eu me preocupo muito menos com o efeito, gases de efeito estufa, do que me preocupo com o deslizamento, tá? Então, eu acho que a poluição hídrica ela é muito mais séria do que o gás de efeito estufa, como preocupação da sociedade. Só Mas uma coisa, Maria Tereza, quando eu me referia foi mais assim para assim, me referir também aos dados que você trouxe, né? Mas eu estava pensando um pouco, assim, trazendo como pano de fundo, mas eu acho que a conversa de qualquer jeito é boa. Eu gosto também de me referir a isso, eu acho que é uma questão importante, porque a gente traz a questão ambiental em muitas camadas, né, em muitas nuances ali, né? Eu acho que são Mas, importantíssimas. mas só para tentar concluir, assim, né? Eu estou vivendo agora, estou mergulhadíssima agora com a história de São Sebastião, né? Acho até que Uhum. talvez ano que vem a gente poderia vir aqui trazer, né, uma apresentação para vocês mais completa, que ainda estamos muito no meio da construção disso, das soluções, das discussões, assim, não tem nada construído ainda para mostrar, né? A gente está nesse processo. Mas é um desafio gigantesco, né, que a gente tem, que a Vila Saí é uma área, né, e são 4.000 famílias só na cidade de São Sebastião. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho, inclusive de construção de metodologias melhores do que a gente tem hoje, né? Então, hoje a reunião começando com o IPT para a gente discutir, né, que volume de chuva que é esse que a gente tem que considerar no PMRR. Uhum, uhum, Então, será que tem que mudar alguma coisa? Será que tem que agregar uma nova camada na metodologia, né? O que a gente tem que juntar mais com a Defesa Civil? A Defesa Civil vai lá, vai dar um auto de interdição? Como que isso vira mudança na prática, né? Então, porque a gente também fica numa ansiedade de como o poder executivo, que é a habitação, seja governo do estado ou municipal, quem quer que seja, né? Da habitação não dá conta de atuar num tempo razoável em todas as áreas de risco de forma simultânea, né? E aí, quantas pessoas vão precisar morrer ainda, né? Em uhum, deslizamentos, por uhum, exemplo. Então, acho que a gente precisa continuar discutindo respostas mais rápidas, né? uhum, Conhecimentos uhum, melhores, né? E como que outros atores podem se envolver e participar das ações concretas, e não só das acusações, dos estudos técnicos, dos estudos acadêmicos, etc., que não sejam valiosos e importantes também, né? Mas eu acho que quem está fazendo está precisando de mais ajuda, sabe? Para a gente conseguir sim, fazer sim. mais. E eu, às vezes, fico ansiosa com isso, sabe? Do nosso alcance como execução, sabe? Que a gente precisaria ter um alcance maior. Mas aí, só complementando um pouco a minha fala, né? Porque, de repente, a gente não tem conseguido fazer, e eu acho que, pelo menos a longo prazo, isso deveria ser mais incentivado aí na nossa agenda, né? Um plano de ocupação do território mais ampliado, assim, né, do país. E você começou a falar do Estado, né, que fosse do Estado mesmo e que nessas coisas também tivesse uma presença um pouco mais intensa da ideia da biocapacidade, por exemplo, né, que Sim. daí, enfim, eu acho que nós estamos, obviamente, tendo que enfrentar uma série de questões que são essas e nós não vamos deixar de enfrentá-las, mas, né, pelo menos no longo prazo, oxalá num médio, que a gente conseguisse entrar com também essa conversa de uma maneira um pouco mais, enfim, efetiva mesmo, né? Quer dizer, nós estamos Sim. ocupando o nosso território. Não, a cidade compacta é legal, tal, mas até que ponto, né? Quando a gente pensa em biocapacidade. E aí, enfim, é só uma provocação mesmo para para lembrar que, por exemplo, foi interessante porque a sua fala
a gente está trabalhando, né, com ali a favela do Haiti, você já teve notícia e tal, e que é uma favela pequena, né, imaginando nesse panorama todo que foi colocado, mas é uma área que é muito peculiar, né, enfim, a várzea lá do Tamanduateí, ali na Vila Prudente, tem uma série de zeis, tem várias favelas ali, né, enfim, numa grande área que a gente tem tomado como referência, e mas que, então, a gente pensa ali naquela área uma questão mesmo de melhorias eventuais e tal, mas com grandes questões de pano de fundo que a gente tem que ver, enfim, contaminação, questões mais estruturantes assim. Mas o que eu achei interessante da sua fala é que a gente reforça essa necessidade de olhar de uma forma um pouco mais ampliada, né? Assim, assim, pensando a cidade como um todo, e entendendo que essa coisa acho que também pode parecer uma heresia, mas aquela coisa da remoção, quando você vê num contexto mais ampliado assim, uma remoção total não parece uma coisa tão absurda, vamos dizer assim, né? Quando você pensa num perímetro de ação integrada como era lá. Quando você pensa no âmbito de uma comunidade pequena lá, e óbvio que isso seria acompanhado com enfim, muitos dramas familiares, a gente sabe como é que é isso, mas enfim, eu acho que essa coisa do pensar na escala ampliada, com várias camadas, etc. e tal, e obviamente de uma forma aberta, né, e como você, transparente, como você, né, chamou a atenção, que muito aconteceu ali, isso, enfim, traz um outro peso para essas ações, né? Enfim, falei, mas também deve ter um monte de gente querendo falar aí, eu vou ficar quietinho Miguel, aqui. Miguel. Miguel pediu para falar. Oba, diga lá, Miguel. Esse instrumento de avaliação, né, que a Maria Tereza mostrou, ela trabalha com retrofit fora do centro de São Paulo. Cada consultor tem uma percepção diferente sobre o que é permitido, benefícios e desafios, que eu acho que é justamente o esforço que houve foi de tentar pôr a mesma régua para todo mundo, né, que Maria Tereza colocou. Desafio. A gente vai lançar agora uma PPP do centro, né? Deve sair em breve, a gente está planejando lá no estado. Vai ter retrofit né, entre todos os pontos aí que a gente está fazendo. Não é só de habitação, vai ter outros usos também, e inclusive habitação para todas as taxas de renda, não só HS. Então, vamos ver, vamos enfrentar em breve esse desafio na prática aí, junto com quem já está trabalhando. Estou animada. Oba. Maria Tereza, eu nunca tinha ouvido também sobre aquele plano de 2016 como sendo uma revisão do plano. Achei muito esclarecedor. Vou me dedicar a entender isso melhor aí. E essa sua leitura de que o que aconteceu ali foi enfim, uma acomodação a um orçamento, enfim, sem uma luta por ele e tal. Enfim. Eu fico meio triste. Você sabe como a gente se envolve emocionalmente, né? Meu marido fica Sim, sim. brincando comigo, ele fala, desapega, você não está mais na prefeitura, eu falo, não consigo! Então a gente se envolve, a gente vai até o fim, né? Mas, enfim. Porque os procedimentos, os princípios, tal, em princípio eles se mantiveram. Eu nunca me dediquei muito a Os esse plano programas de não 2000. mudaram muito, né? Os programas são muito parecidos. Tem um programa de locação que mudou um pouco, mas a proposta não mudou, conceitualmente não mudou nada, né? Então, essa revisão não teve. Teve uma melhoria mesmo essa locação. Acho que ficou mais legal do jeito que eles fizeram, mas de resto, eu acho que foi uma Eu lembro que na época o que simplificação se meio. alardeou muito, que eu lembro que na época se alardeou muito que essa era a questão do auxílio aluguel, que daí, enfim, foi muito auê na mídia por conta disso, né? Você vai lembrar. Tava, tá. E aí também tive eu lembro de uma conversa dizendo que teria diminuído a ênfase na provisão de novas unidades, né? Então, enfim, isso que assim, né, absolutamente passível de uma discussão de muitos meses, horas, Não, anos, sei mas lá. para discutir isso, eu precisava ter os números. Pois é, Porque como que eu discuto? Não tem condição de discutir, entendeu? Essa que é a minha crítica maior, assim. Sem você ter a base dos dados,
na mão, você não Uhum. consegue saber se você concorda ou se você não concorda. Você só consegue basear no conhecimento prévio, e aí pelo feeling você vai, mas se Sim. tem alguma nova descoberta, um dado diferente do que a gente tinha e tal, era importante mostrar para a gente poder discutir, né? Então, a gente ficou Quem meio sabe forçando o em algum debate. momento os ânimos, né, se aquietem e a gente consiga fazer essa discussão. Não, Realmente acho que ela precisava porque fazer tem. uma nova revisão de novo, né? Porque já Pois está é. velho de novo. Então, enfim, tinha que fazer uma nova revisão do PMH. Mas isso não está na agenda, fazer essa nova revisão. A gente vive ouvindo que está fazendo, mas assim, não sei, assim, não tenho nada concreto, assim, do que está fazendo. Legal. E a turma que está aí presencial, ninguém quer fazer perguntinhas aqui? Como é que está todo mundo? Uma dúvida referente aos instrumentos de avaliação, né, que você falou. Eles fazem parte desse anexo do plano municipal ou é uma outra parte do trabalho? Ele faz parte do anexo. No volume 1 do Aham, livro, da publicação, sim. você tem toda a história de como o plano foi construído, o Aham, processo de construção do plano e o plano. O texto entendi. do plano, com todas aquelas planilhas, aqueles Uhum, mapas e tal. O volume 2 ele é dividido em parte 1, plano urbanístico, aí todas as diretrizes de plano urbanístico, como trabalhava e tal, e a parte 2 era de projetos, escala de entendi. projetos. Uhum, E aí, dentro da escala de projetos, o final são os instrumentos de avaliação. Então, tem todas as fichas lá de avaliação que eram preenchidas por eles em todas as escalas. entendi. E a gente tem fácil acesso da internet? Tem esse Tem material? no Habita Sampa, Ah, tá. se você entrar no Habita Sampa na parte de Plano Municipal de Habitação, aí vai ter, ou na parte de publicações, agora eu não sei onde que ficou isso lá, porque eles mudaram. Mas você tem os 2 livros marrons, você vai ver pela capa, tem todas Uhum, as capinhas, assim, você vê pela capa e você baixa o PDF inteiro. entendi. E aqui também tem em papel. Uhum, entendi. A única coisa que não tem lá no Habita Sampa é o escopo. A planilha de escopo não entrou no site, ficou fora. Então, só tem no DVD encartado na publicação do papel. Mas se alguém quiser o arquivo, eu tenho. Ele pode me pedir que eu mando. PDF, eu te mando. Eu mando para a Tereza e ela compartilha com todo mundo. Pode ser? Então, Ó, a Rebeca fez uma pergunta aqui. Eu posso tentar desculpa. entrar no Habitasampa aqui também para compartilhado aqui, mas enfim, mas Rebeca, você não quer fazer a pergunta da sua voz mesmo ou quer que eu leia? Você escreveu aqui no chat? Sim, aquele que tem aquele gráfico com todos os planos, é isso a pergunta? Isso, isso. São todos os Aquele planos. lá, ele tem várias escalas. Ele tem primeiro a escala toda do município, em cima. Aí depois ele tem poucas coisas que são de escala da bacia hidrográfica. Então, por exemplo, o plano da bacia hidrográfica do Alto Tietê e tal. Que era, o enfoque daquilo era recursos hídricos, tá? E daquele trabalho. E tem um pouco de coisa de escala estadual, mas é pouca coisa. Eu não lembro agora quais eram os planos. Mas depois vocês podem ficar com o PDF da apresentação, se vocês quiserem. Eu compartilhei com a Tereza, ela pode mandar para vocês, se vocês olharem com calma alguma coisa que não deu para enxergar, que às vezes na tela do computador fica ruim, né? De enxergar pequenininho. Aí vocês podem pegar depois com ela. Ah, ótimo, porque passou um pouco rápido, eu não consegui ler direito qual eram as escalas Tem dos vontade de planos. concessão, tem tudo lá, sabe? Inclusive de lixo, tudo que era ambiental, gestão urbana ambiental, para fins de recursos hídricos, de gestão de bacia hidrográfica. Ótimo, obrigada. Nada. Eu abri até o Habitasampa aqui, se você quiser que a Aí gente... esse é o mapa, né? Mas onde está a parte do site mesmo, da habitasampa.if? Ele está entrando direto no mapa? Engraçado. Aqui tem que ter e-mail e senha. Não, volta lá que eu vou te mostrar. É que esse Esse, aqui? eu acho que é nesse. Ah, pronto. Aí ali embaixo, se você descer, você vai ver publicações. Lá embaixo. Aí embaixo, tá? Não tá Foi o mais? máximo. Mudaram de novo? Oh, meu Deus do céu. Tiraram de novo? Mania do povo de mudar os negócios, a gente fica perdido. Home, que é home, vamos ver, home muda alguma coisa. É. Ah, o plano de habitação, aquele lá que você falou. Aí você vai lá embaixo.
Regularização sobre publicações aqui. Isso. Aí. Aí, entra ali no Plano Municipal de Habitação. Aí estão eles aqui, Todos, volume ó, é 2. isso. Aí tem ali o volume 2, tá vendo? Do plano ao projeto, é esse aí. E ele tem versão em inglês também, tá traduzido em inglês. Ótimo. E esse que você falou que tem umas Lá, tabelas que não... pode ir lá no fim, na última coisa, você vai ver as fichas. Parte de crédito, só um pouquinho que você vai... Antes disso, Sobe um pouquinho mais. Aí, ó. essas tabelas, São essas. é Só que ela que você mostrou. no livro ele é espelhado, né? Então são tipo duas folhas abertas, assim. Aí Entendi. você tem que olhar sempre uma ficha do lado da outra, sabe? Ficou meio duro desse Entendi. jeito aí. A Vocês mesma coisa lá salvaram para de um jeito frente. que é folha por folha, e aí a leitura fica ruim, né? No livro, em papel, você vê uma do lado da outra, espelhado. Olha, maravilha. É isso? Muito bom. Então, temos mais. Eu preciso ir lá render a moça que está com os meninos. Vai lá, menina. Eu agradeço Tá bom? imensamente. Muito bom, sempre uma maravilha escutar você e seguimos. Saudade que eu Boa tava sorte com a aqui. criançada. Obrigada. Posso fechar? Posso? Fecha aí, rapaz. Não, eu queria fazer um comentário muito breve, porque eu acho que é muito importante. Está bem baixinha a sua voz aqui, Rubem. Não, eu estou obrigado com os microfones. Dá para ouvir? Não? Eu acho que a gente está ouvindo pelo microfone da Maria Tereza. Agora sim? Agora sim. Tá. Não, eu queria comentar isso, que eu acho que essa é a apresentação de hoje, e em geral todas, mas esta com mais foco, porque nas apresentações anteriores você apresentava mais projetos e trabalhos assim, esta foi mais focada na parte de política. E acho que foi muito importante porque foi uma espécie de cátedra de como deve ser uma gestão pública. Acho que isso é muito importante, que não é comum ver isso, tá? Por un lado, una sistematización de datos, ¿tá? Objetivos, ir procurando donde no existen y no trabajar en no achei, acho que, para mí que estaba así. Entonces, primero eso. Segundo, crear uma estratégia a partir do conhecimento, tá? E não ir atrás dos problemas, se vamos pulando de um lado para outro, porque isso nunca dá certo, ir atrás dos problemas não resolve. Então, criar uma estratégia e seguir essa estratégia e ir atrás e pronto. Obviamente, pode ter algum problema, alguma coisa assim, alguma contingência assim, mas não sair do plano, dessa estratégia traçada. E, por outro lado, e isso que aparece no final do livro, montar um sistema de avaliação objetivo. Acho que isso é fundamental também para a própria política, porque senão vamos também voltarmos no achismo, gostei, não gostei, acho que. Então, isso é muito importante e, de fato, tem alunos, vários, que trabalham en instituciones públicas. Acho que fue bien interesante en ese sentido, de cómo ser un buen gestor público, ¿no? Eso es muy importante también para todos nosotros, ¿no? Porque, na verdad, el proyecto último, a última acción, no a última, porque después ve a posuso y todo eso, pero un momento, hay un minuto, ¿no? En una hora que sería toda gestión pública. Entonces, fue súper esclarecedor y digo, como no te proyectos, podemos deu para focar más nesse aspecto, que acho que é muito importante. Então, obrigado. Aí então fecha a Maria Tereza. Não, eu acho assim, sobre isso que o Rubem falou agora, assim, eu não acho o projeto uma etapa menos importante. Eu sei, nós estamos juntos aqui, mas eu valorizo muito o projeto, né? E estou como diretora de projetos, lá, senão elas me matam lá também, a minha equipe me mata se eu ouvir falar algo diferente de mim aqui, mas na CDHU. Mas o que eu acho é que, assim, eu como gestora, né? Toda vez que eu sou convidada para falar alguma coisa com outras pessoas, né, em espaços assim de aula ou de palestra e tal, eu tenho cada vez mais refletido em o que eu posso falar, quais contribuições eu posso levar que ninguém mais vai levar. E aí eu comecei a achar nas minhas falas, e vocês acompanharam meus 12 anos, né, de aulas aqui na escola, comecei a achar que você começa a se sentir meio charlatã, assim, sabe? De trazer coisas sobre o projeto, porque vocês que fazem o projeto, que eu hoje em dia não faço projeto, né?
apesar de ter muito contato com todos os projetos, analisar, dar diretriz, não sei o quê, não é que eu não entendo de projeto, lógico que eu entendo pra caramba de projeto, sem nenhuma falsa modéstia, mas eu acho que vocês que fazem são muito mais, tem muito mais propriedade para falar dessa etapa do que eu. E eu contribuo muito mais trazendo a outra parte que ninguém está falando, né, do que falar de projeto. Então, eu acho que eu fui meio que transformando as minhas aulas um pouco nesse sentido, mas continuo adorando a parte de projetos, né, e fui meio que migrando para esse outro lado, mas, enfim, Tô sempre à disposição e aberta a ouvir comentários como esse. Fico feliz, então, que vocês tenham ficado satisfeitos, tá bom? Obrigada, Rubem. Obrigada a vocês que vieram aqui também, né? E um beijo grande para todo mundo de casa. Meu pai e a mãe assistiram a aula hoje, não sei se você sabe, Li. Eles nunca tinham assistido nenhuma aula minha. Que Luiz lindo! Esteves, meu pai e a mãe estão ali. Então, queria Ah, que mandar assim, meio maravilha! Xuxa, mandar um Bem-vindos! beijo para minha mãe e para meu pai. Tá bom? Maravilha! Muito bom. Vai ser Um entrega de beijo. Oscar, né? Queria mandar um beijo para minha família. É. Mas que bom, que coisa boa. Tchau, gente. Maravilha. Tudo de bom. Boa Boa sorte aí. noite. Boa noite.